a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A mensagem de hoje é uma mensagem que conta um momento muito importante da história da igreja nos seus primórdios. Vamos abrir, portanto, as nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, que pode muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, Atos do Senhor ressurreto, Atos de Jesus através da igreja, a continuidade daquilo que Jesus começou e continuou a fazer agora através da sua igreja, através dos apóstolos, através dos discípulos, através da igreja, ok? Nós vamos expor o texto, ok? Por uma questão de tempo, nós não vamos ler o texto agora todo, mas nós vamos fazer menção desse texto durante o esboço, ok? Bom, podemos resumir a mensagem, esse texto, com a seguinte frase: a obra missionária é conduzida por Deus quando ele rompe barreiras éticas, culturais e religiosas, quando ele transforma os corações e quando ele chama a igreja para acompanhar seus movimentos, suas ações. Então, a obra missionária é conduzida por Deus, rompendo barreiras culturais, religiosas e éticas, quando ele transforma os corações e quando ele convida a igreja para fazer parte da sua missão. Afinal de contas, a missão é de Deus. A redenção da humanidade é missão de Deus. E Deus está fazendo, começou a fazer, desde que o homem desobedeceu, lá no princípio, no início, no começo da história da humanidade, vem seguindo a história e vai ser concluída no tempo dele e da forma dele. Amém? Nós temos aprendido na escola bíblica dominical o OIA. O OIA é observação, interpretação e aplicação, né? E eu pensei em construir a mensagem também nesse segmento, né? De observação, de interpretação e de aplicação. Antes, porém, vale a pena nós vermos aqui o contexto, antes de nós observarmos o texto em si. Nós temos a seguinte situação. É um momento importante da história, porque a igreja, ela é surpreendida, a igreja, naquele momento, era constituída só por crentes judeus. Tá? Até esse momento, né? Então isso rompe no capítulo 10, como nós vimos a mensagem do domingo passado. Aliás, foi uma mensagem muito boa, né? Que certamente enriqueceu as nossas vidas e nos edificou um pouco mais. Mas Pedro, então, ele volta para Jerusalém, depois de ter uma experiência inusitada que ele mesmo, no primeiro momento, teve uma certa resistência. Mas Deus agiu, Deus, de forma muito notória, e Pedro entende isso. Só que quando ele volta para Jerusalém, tem um tom de crítica, tem um tom de saber por que ele fez tal coisa, né? Então, nós começamos então a ver que no versículo 3, eles entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso foi uma grande barreira, porque os judeus não entravam na casa de um não-judeu. Principalmente um oficial militar, um oficial de um império que está oprimindo o povo de Israel. Então isso era inconcebível, né? Jesus tem ações como esta, mas ainda existe uma resistência muito grande, uma cultura religiosa muito pesada, né? Então nós começamos a observar o texto, primeiro com essa crítica da tradição religiosa, de alguns líderes, não sabemos quantos aqui. Algumas traduções vai trazer aqueles que são da circuncisão, né? São aqueles judeus mais ortodoxos, aqueles judeus mais religiosos, vamos assim dizer, né?
visto que essa questão é importante para o Antigo Testamento. Mas agora nós estamos num momento de transição do judaísmo para o cristianismo, né? Uma ação de Deus na história. E eles, então, começam a criticar, perguntar por que ele fez isso. Leamos, então, de 1 a 3 do texto. Os apóstolos e os irmãos de toda a região da Judéia souberam que pessoas que não eram judias também tinham aceitado a mensagem de Deus. Eu estou lendo uma versão mais atualizada, tá? Mas tem ali o texto para vocês acompanharem também, que talvez seja mais próximo da tua tradução, da tradução que você tem aí em sua Bíblia. Então, os irmãos ficaram sabendo, a notícia correu, os líderes, os irmãos ficaram sabendo. Olha, você viu o que aconteceu, né? Imagine o burburinho, imagine o falatório, imagine, né, a cena ali. No versículo 2, vai dizer, você esteve na casa de homens. Aliás, no versículo 2, então, Pedro foi para Jerusalém. Os judeus que eram a favor da circuncisão o criticaram, dizendo, você esteve na casa de homens que não são circuncidados. E até comeu com eles. Além de entrar, e ainda participou de um banquete. Que grande pecado. Que grande falha. Que grande erro. Você vê o apóstolo Pedro fazendo isso, né? Bom, então essa é a primeira observação. A segunda observação, como que Deus intervém. Veja do versículo 4 a 10. Pedro, então, começou a explicar para eles exatamente o que tinha acontecido. E ele disse, eu estava orando na cidade de Jope, quando tive uma visão, e eu vi um objeto que parecia um grande lençol suspenso pelas quatro pontas e desceu do céu até chegar perto de mim. E eu fixei os meus olhos naquele objeto e vi animais de 4 patas, animais selvagens, répteis e aves voadoras. Depois ouvi uma voz que me dizia, levanta-se, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor. Jamais algo impuro tocou a minha boca. E a voz falou do céu a segunda vez. Você não deve considerar impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E depois, tudo foi levado para o céu novamente. Naquele mesmo momento, 3 homens tinham sido enviados de Cesareia e chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito tinha me dito que eu deveria ir com eles ir com eles sem qualquer dúvida. Então, 6 irmãos, também foram comigo. E entramos na casa de Cornélio. Então, nós temos aqui uma notificação, uma declaração, um testemunho de que não era coisa que Pedro surgiu da cabeça de Pedro. Vamos inovar, vamos fazer algo diferente, vamos alcançar os gentios. Não, pelo contrário. Pedro até resistiu. Resistiu e Deus teve que convencê-lo. Deus então deu uma visão, né? E aqui aquilo que a gente entende assim, que é algo visível, que acontece muito no Antigo Testamento com os profetas. Os profetas têm uma visão, e aí eles precisam o quê? Interpretar a visão.
Em algumas situações, como de Daniel, além da visão, Deus deu a explicação da visão. Deu a interpretar, isso significa tal coisa. Né? Principalmente ali na sucessão dos impérios, onde vai dizer, inclusive, cada império, né, interpretado pelo anjo Gabriel, para o profeta Daniel e outros profetas da Bíblia também, os profetas chamados profetas literários. Aqui, Pedro precisa ser convencido, e Deus sabe disso. Então, quando Deus revela a sua vontade, não existe nenhum problema nós pedirmos para que Deus confirme a vontade para nossas vidas. Algumas coisas Deus já falou, já está esclarecido, né? Mas existem outras coisas que nós precisamos ter confirmação. Então Pedro, ele expõe o que aconteceu em meio a uma situação de crítica, de dúvida, de uma certa... Eu entendo que aquele momento é um momento que eles estão mesmo... mas é isso aí, o que você fez, tal. Então ele vai colocar por ordem. Né? A outra observação, então nós temos a crítica da tradição, nós temos a intervenção de Deus declarada por Pedro, e nós temos a confirmação providencial. Sigamos então a leitura do texto. No versículo 11 vai dizer, naquele mesmo momento, 3 homens que tinham sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito tinha-me dito que eu deveria ir com eles, sem qualquer dúvida. Então, esses 6 irmãos, ele está dizendo assim, ó, esses 6 irmãos estavam comigo. Eu não fui sozinho. Não foi só eu que tive a percepção. Não só eu que tive a experiência. Tem aqui mais 6 irmãos para confirmar o que aconteceu. Então, ele vai dizer, os 6 irmãos que aqui estão, foram comigo entrar na casa de Cornélio. Ele nos disse que tinha visto um anjo em sua casa, de pé, dizendo, envie alguém até a cidade de Jope e traga Simão, que é conhecido como Pedro. Ele dirá coisas pelas quais você e toda a família serão salvos. Então, além da visão, tem a confirmação. Além da intervenção de Deus, existe a confirmação. E essa confirmação é dupla, é de mão dupla. Ou seja, Pedro tem a visão e Cornélio tem a visão. É um centurião, é um oficial que coordena aí 100 soldados. Ele tem uma posição, no contexto da época, era uma posição privilegiada. Só que ele é um homem piedoso. Lá no capítulo 10 vai dizer que ele dava esmolas e fazia orações. O que acontece? A revelação para Cornélio é através de um anjo. Então o anjo vem, né, e fala, olha, e é interessante, meus irmãos, a quantidade de detalhes. Para que não haja erro. Você vai mandar pessoas para ir lá para a cidade tal, para trazer tal pessoa, essa tal pessoa vai vir aqui. E o mesmo é comunicado para Pedro. Então, uma confirmação de mão dupla, né? Uma confirmação providencial. Outra observação, a manifestação do Espírito Santo. Versículo 15 a 17. Vai dizer assim, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. João
batizava em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Portanto, já que Deus nos deu aos que não eram judeus o mesmo dom que deu a nós quando acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para impedir a Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Agora, meus irmãos, é importante nós termos um entendimento desse texto. Mas, só terminar essa parte da observação, nós vamos entrar na interpretação, ok? Outra observação, que é a última observação aqui do texto, que é o versículo 18. A submissão e a celebração da igreja. A glorificação, a partir do momento que a igreja entende o que aconteceu, a igreja, então, ela se torna submissa à ação de Deus e glorifica a Deus por conta dessa ação. Vejamos, então, o último versículo desse trecho, versículo 18. Ao ouvirem isso, eles pararam de interrogar a Pedro e louvaram a Deus, dizendo: então isso quer dizer que Deus deu oportunidade até para os que não são judeus de mudarem o seu comportamento e terem nova vida. Eles entenderam. Agora, interessante, para Pedro precisou visão, desce o lençol. O Espírito Santo teve que falar com Pedro. Para Cornélio, foi o anjo. E para a igreja? A palavra do apóstolo. A palavra do que ele testemunhou. A igreja não tem visão. A igreja não tem anjo. A igreja tem a palavra de Deus. Porque, inclusive, Pedro cita o quê? As palavras de Jesus. Olha, Jesus disse, gente, Jesus falou que João Batista, ele batizava com água, mas a prova evidente que somos cristãos é o batismo com o Espírito Santo. Agora perceba o seguinte, entramos agora na parte de interpretação. Primeiro, Deus ainda rompe barreiras. Deus rompeu barreiras étnicas, religiosas, culturais. Então, nós vemos esse movimento de Deus. Nos parece que não é tanto a igreja que se movimenta. A igreja se movimenta através do movimento de Deus. Nos parece que quem conduz o movimento é o Espírito Santo. Quem dá a cadência e o tom e a fina harmonia é o Espírito Santo. Então, coube à igreja, lá no primeiro século, a observar aonde e como Deus estava agindo. Irmãos, nós não escolhemos como servimos a Deus. Nós não escolhemos como. Nós escolhemos quem. A quem servimos. Mas o como não. O como servimos pertence a Deus. O quando servimos pertence a Deus. Nós devemos o quê? Servir a Deus. Porque nós não temos condições, dentro dessa obra tão maravilhosa, tão fantástica, tão grandiosa, tão exponencial, ditar alguma coisa para Deus. Não somos aqueles que Deus não nos constituiu como conselheiros dele. Deus nos colocou como seguidores de Jesus para o quê? Para entender em fina harmonia a ação e o vento do Espírito Santo. É isso que aconteceu. Outra coisa importante.
essa evidência, porque a evidência se tornou, para Pedro também, uma evidência visível e sonora. Como foi essa evidência visível e sonora? Foi que as pessoas que ouviram o Evangelho receberam o Espírito Santo. E eles começaram a falar o quê? Línguas estranhas. Ok? Muito bem. Entendendo a história, entendendo o contexto, essa evidência ela foi importante para provar ao judeu que o gentil agora é cristão. Ok? Ponto. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que hoje a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mesmo porque nós temos textos no Novo Testamento que comprovam que a pessoa que ouve o Evangelho e crê é selado com o Espírito Santo. Pastor, onde está isso? Efésios 1, 13 e 14. Abra aí, eu vou citar esse texto, tentar citá-lo de cor. Depois que ouvistes a palavra do Evangelho, o Evangelho de vossa salvação, a palavra da verdade, o Evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia de vossa redenção. Confere. Vamos ver se coloca lá. Então, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo, que é o quê? O penhor, a garantia. Essa palavra penhor, garantia, arabon. Arabon é anel, é selo. É algo que, uma vez que o rei sela, ninguém pode quebrar o selo. Então, além de ser uma garantia de salvação, porque a salvação não nos pertence, pertence a Deus, não é operacionalizada pelo ser humano, é operacionalizada por Deus. Então, nós temos essa garantia de salvação e o texto não está dizendo que precisamos ter alguma outra situação, apenas crer no Evangelho, crer na verdade da palavra de Deus. Ok? Então, esse ponto é importante porque existe no movimento carismático a falha de interpretação em dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo para todos os momentos da igreja é o falar línguas estranhas, outras línguas. Então, essa é uma falha de interpretação. Isso não se sustém biblicamente e também não se sustenta historicamente e nem de forma prática. Por quê? Porque o falar em línguas estranhas é um dom concedido pelo Espírito Santo, não para todos, mas para algumas pessoas. Existe esse dom, eu acredito na continuidade dos dons espirituais, que são cerca de 18 a 19 dons, que estão em 4 listas de dons espirituais. Primeira lista, Romanos capítulo 12. Segunda lista de dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Terceira lista de dons espirituais, Efésios 4:11. Quarta lista de dom espiritual, 1 Pedro 4:10. Então você pode conferir em casa esses textos, tá? Aqui é uma pregação, não é estudo, ok? Tem uma diferença entre estudo bíblico e pregação, ok? Mas é importante que você confira depois, no segundo momento, esses textos, ok? Muito bem. Também, meus irmãos, a missão, como eu disse no início, é guiada pelo Espírito Santo. O maior estrategista de missões que existe é o Espírito Santo. Nós vemos isso aqui no livro de Atos. Deus prepara encontros salvíficos. Deus
promove encontros para promover com o objetivo de salvação. Então pense assim, que Deus fez isso, e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nessa ação de Deus de ganhar o mundo para Cristo, começa com a percepção e a intencionalidade de cada um dos crentes em estar atento a encontros que promovem salvação. No radar, quem Deus quer que eu fale do Evangelho? A salvação vem pela pregação do Evangelho. Conversando com um pastor, ele me disse o seguinte, os crentes perderam, de forma geral, essa urgência. Perderam essa compaixão pelas almas perdidas. Talvez pelo fato de que existe tantas igrejas aqui no Brasil. E às vezes nós pensamos assim, todo mundo já ouviu, todo mundo conhece a palavra. Não conhece. E aí eu vi numa pregação também, o pastor disse assim, desde que eu sou pastor e sou professor de teologia, eu só lido com crentes. Eu preciso lidar com pessoas, eu preciso ter encontro com pessoas não crentes. Interessante. Aí esse pastor foi para Monte Verde, pedindo a Deus que colocasse nessa viagem, nesse tempo, esses dias que ele ficou ali em Monte Verde, a oportunidade de falar com o não crente. E aí, quem conhece Monte Verde, né, que é a miniatura de Campos Jordão, chamada a Suíça em miniatura, né, sabe que aquela rua principal só tem lojinha de queijo, de vinho, de etc. Né? Fundi, né? Se é no inverno, aqueles restaurantes, tal. E aí, então, ele foi numa dessas lojinhas que vendia queijo, vendia vinho, e ele falou assim, olha, eu gostaria de falar uma mensagem para você. Eu poderia vir aqui um momento que não tem tanto movimento, tal. Não, pode vir, tal horário, tal dia, podemos conversar. Mas você vai comprar meu queijo, né? A vendedora falou assim, não, eu vou comprar o queijo, mas vou falar uma mensagem para você. E olha só, ele perguntou assim para a vendedora, olha, eu quero contar, você vende vinho, eu quero contar para você a história que Jesus transformou água em vinho. Você conhece a história? A mulher falou assim, nunca ouvi falar dessa história. É uma história tão conhecida entre nós. Pasme. Século 21, Brasil. Deparamos com pessoas que não conhecem nada da Bíblia. E pensamos que o Brasil foi evangelizado. Eu mesmo tive essa experiência, contei para os irmãos. Cheguei para um jardineiro e falei assim, olha, sua profissão é igual de Adão. Você sabia disso? Não sabia. Está lá escrito na Bíblia. Sabe onde está escrito? Não sei. Ele não sabia Gênesis capítulo 2. Não sabia. Atibaia, século 21, Brasil, que nós pensamos que foi evangelizado. Então, Pedro estava lá de boa, na rede, esperando o almoço. Alguns vão dizer, ele estava com tanta fome que teve uma visão. Não, a visão foi com propósito, né? E ele não tinha condições sequer de imaginar o que a visão trouxe para ele. Não estava dentro da sua linha, vamos assim dizer, ministerial de ação como apóstolo, né? Então nós temos essas interpretações importantes para o texto, ok? Antes de nós entrarmos na aplicação, vamos ver aqui algumas cenas reveladas aqui no texto, né? Voltando a dizer que a grande ideia desse texto é a obra missionária conduzida por Deus, rompendo barreiras
transformando corações e chamando a igreja para acompanhar essas ações. Nós temos aqui 3 cenas reveladas nesse texto. Primeira cena, a resistência humana à obra de Deus. Impressionante. Eu fico pensando, Pedro apóstolo, chamado por Jesus a pedra. Pedro, pedra. Principal apóstolo. Ele tem que dar explicações. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes sabe por que isso aconteceu lá? E que ainda acontece hoje? Eu entendo que o Espírito Santo, ele fala assim, olha, eu vou condicionar, direcionar Lucas para fazer registro dessa história, não só para os primeiros cristãos aqui, que vão ler ou o Teófilo, né, que vai ler esse texto, mas as futuras gerações vão ter que lidar com isso. Irmãos, muitas vezes o nosso paradigma religioso, inflexível, pode ser fator de resistência à obra de Deus. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Isso aconteceu com os líderes. E isso pode voltar e tem voltado a acontecer nas gerações dos cristãos. E pode acontecer conosco. O próprio Pedro colocou barreiras. Não colocou? Deus teve que mostrar lá todo um cenário, toda uma logística, toda uma visão para que Pedro entendesse. Para que Cornélio entendesse e buscasse a Pedro. Para que a igreja, nas palavras de Pedro, pudesse entender. Então, nós temos essa cena. A outra cena é a providência de que Deus rompe as barreiras. Qual é o lençol que Deus precisa, então, nos apresentar? Quais são as barreiras que podemos ter para uma ação nova de Deus? E a terceira cena é a evidência que Deus rompe a resistência humana. Então, resistência humana, providência de Deus e a evidência para romper a barreira. O problema não é ter barreira de início. O problema é não aceitar a revelação de Deus e as intervenções de Deus para que rompemos essas barreiras. Então o Espírito Santo fala, o anjo fala, o Espírito Santo cai sobre eles, a palavra de Jesus, e aí tudo isso cria-se um cenário importante para o desfecho, que o texto começa tenso. Sempre quando você ler a palavra, uma dica, tente se imaginar na história. Isso ajuda muito a compreensão. Isso ajuda muito a gente entender o que está acontecendo. Né? Porque na leitura, se você não colocar esse tom, né, não imaginar a cena, não se ver na cena, você perde muita coisa. Eu entendo que quando nós entramos nesse texto, o capítulo 10 ele termina com algo maravilhoso. Quem participou ali daquele momento, da conversão, não só de Cornélio, mas de as pessoas que estavam reunidas, a família toda de Cornélio, sabe o que é? Você já começar um pequeno grupo com muita gente que se converte ao mesmo tempo. Maravilhoso. Ali já tem uma igreja constituída, na casa de Cornélio, de um oficial romano. As repercussões e as reverberações espirituais na sociedade chega até Jerusalém,
Se chegou até Jerusalém, é que já permeou toda a cidade de Jope. Então, nós vemos esse clima que, quando chega no capítulo 11, Pedro é surpreendido. Pô, mas já como assim? Já estão sabendo? Tá certo que o texto vai dizer que ele ficou algum tempo lá em Jope. E eu fico pensando também como nós vemos o trabalho de Jesus e o trabalho do Espírito Santo na vida de Pedro. Imagine Pedro no começo do ministério, quando ele foi chamado. Pedro já ia dar uma invertida aqui. Se fosse o Pedro lá do início, que não controlava a língua, que tinha altos e baixos, que o próprio Jesus disse assim para Pedro: arreda-te, Satanás. Então, você vê que Deus trabalha com o ser humano para levá-lo a uma maturidade. Para levar o quê? Ao momento de Pedro aqui, me parece, até ser paciente. Se fosse o Pedro do início, sanguíneo, ele já ia dar uma invertida nos líderes, já ia falar: olha, eu sou apóstolo, olha, é isso mesmo, vocês não têm nada a ver com isso, tal, é obra de Deus, tal. Não, me parece que Pedro, ele respira, ele se concentra e ele expõe por ordem o que está acontecendo. E ele faz o mesmo depois, lá no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, que foi muito importante para a decisão geral para todos os cristãos aceitarem os gentios como parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos, então, essa dinâmica, nós podemos chegar também a algumas aplicações. Como, por exemplo, primeira aplicação: examine seus preconceitos. Qual o preconceito que temos que pode ser barreira da ação de Deus? Não foi fácil para Pedro falar para Cornélio. Vamos assim dizer, aqui no Brasil talvez não tenha tanto como alguns países. E nem chega aos pés dos preconceitos que havia naquela época. Mas imagine, por exemplo, uma situação que você tenha que falar para alguém que você já concebe ser uma pessoa que não vai te ouvir, uma pessoa que não vai aceitar, uma pessoa que dificilmente vai se converter. Talvez algumas linhas de entendimento da área política. Talvez alguns tipos de comportamentos. Talvez alguns tipos de vestimenta. Talvez algumas situações que você fala assim: não, esse não tem condições de ser cristão de forma nenhuma. Então nós precisamos examinar os nossos preconceitos. Orar por encontros divinos, encontros salvíficos. Você sai de casa com qual perspectiva? Mais um dia de trabalho. Ó dia, ó céu, ó azar. Né? Você sai de casa pensando: vou ter que enfrentar tal situação. Vou ter que enfrentar tal patrão. Ou vou ter que lidar com tal empregado. Ou vou ter que lidar com tal subordinado. Ou onde eu trabalho, onde eu vivo, é insalubre. Para chegar no meu serviço. Então, assim, se nós mudarmos a perspectiva e pedir para Deus que coloque pessoas dentro do nosso raio de relacionamento, nosso círculo de relacionamento, pessoas, para nós termos esse encontro com pessoas. Lembre-se da dica importante: leia a palavra de manhã.
Faça a sua devocional. Irmãos, nenhum crente sobrevive sem contato com a palavra, sem fazer devocional, sem buscar a Deus em primeiro lugar. Vai chegar uma hora que a casa vai cair. Vai chegar uma hora que vai ter a tempestade. Se a tempestade chegar e você não tiver alicerçado na rocha, a casa vai cair. Então, quando fizer a leitura da palavra, a devocional, procure deixar Deus falar em seu coração. E aquilo que Deus falar ao seu coração, seja uma palavra de encorajamento, seja uma palavra de consolo, seja uma exortação, o que você deve fazer? Guardar para você? Sim, é importante você guardar no seu coração. Mas comente isso com a pessoa que você tem relacionamento no dia a dia. Faça assim, fale assim, olha, na leitura bíblica hoje de manhã, eu fui impactado. Eu fui impactada. Olha, na leitura bíblica hoje de manhã, eu fui consolado. Fui consolada. Olha, na leitura bíblica dessa manhã, aconteceu algo assim, assim, assim. Espere. Deixe a pessoa perguntar. Ah, pastor, mas se a pessoa não perguntar? Não tem problema, mude de assunto. Não está na hora. Não é o momento. Lembre-se que quem prepara o coração das pessoas é o Espírito Santo. Pedro chegou lá, nem tinha condições, nem tinha nenhuma de chegar e falar assim, não, eu tenho um plano aqui, eu vou desenvolver, talvez seja interessante eu evangelizar um centurião, talvez seja interessante. Não. É obra de Deus. Quando nós pensamos assim, que é obra de Deus, fica mais leve, fica mais tranquilo. Tanto quanto os resultados. Porque se não a pessoa, se não perguntar, não tem problema nenhum. Continue orando pela essa pessoa. Outro dia você faz o mesmo. Olha, hoje de manhã eu li um texto assim, 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 que me chamou a atenção. Fique em silêncio. Espere. Agora, se a pessoa perguntar, aí você fala assim, Deus está preparando o coração dessa pessoa. Vou investir na vida dessa pessoa. Se não puder falar aqui naquele momento, talvez, há momentos que você não consegue falar, desenvolver, mas você pode falar assim, olha, eu poderia conversar com você em outro momento. Irmãos, isso tem que ser intencionalidade. Não dá para viver como cristão sendo agente secreto. Nós encontramos em toda a palavra essa ênfase. Porque quando você foi salvo para dar continuidade à obra de Deus. Você foi salvo e você não foi arrebatado e não morreu logo em seguida? Não seria muito mais simples? Já tinha resolvido a questão. Já teria garantido a eternidade. Por que Deus, depois que nos salva, permite que nós continuemos nesse mundo? Porque nós temos uma missão a cumprir. Glorificar o nome dele entre as nações através do testemunho. Saia da zona de conforto. Irmãos, ganhar almas requer sacrifício. Você precisa sacrificar sua agenda. Você precisa sacrificar muitas coisas. Não pense que ganhar almas é assim. Não, você vai ter que abrir mão de conforto. Às vezes até tempo com família. Muitas vezes a gente coloca a família de forma idolatrada. A família é importante, sim. Eu sou testemunha disso, eu investi na família. Ah, mas quando Deus falou para fazer alguma coisa na obra, Senhor, cuida da minha família, que eu vou fazer sua obra.
E Deus sempre cuidou. Lógico, preparar tudo, deixar tudo, né, organizado, todo suprimento, tudo que for necessário. Mas, irmãos, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Esses encontros, então, eles são imprescindíveis e importantes. Celebre a salvação de outros. Tem igrejas que estão fazendo uma grande colheita. Há igrejas que entenderam que Deus os direcionou para tal área, para tal segmento, para tal alcance de pessoas. Eu recomendo que os irmãos assistam o filme chamado Revolução Jesus. Ali uma grande quebra de paradigmas, de barreiras, de uma igreja tradicional, de um pastor tradicional, mas Deus tinha nos seus planos ganhar os hippies da época, naquela época dos Estados Unidos. E houve resistência, mas o pastor entendeu que era a vontade de Deus e eles fizeram uma grande colheita que impactou os Estados Unidos. Assistam. Revolução Jesus. Submeta-se ao mover de Deus. Precisamos perguntar, irmãos, e eu já chego à conclusão, qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? O que Deus deseja fazer? Deus quer que continuemos nesse local? Deus quer nos levar para outro local? Não sei. Não obtive confirmação e direcionamento sobre isso. Mas, se isso acontecer, precisamos estar preparados. Se nós estamos pedindo para que Deus intervenha em nossa igreja, e se estamos orando de fato sobre isso, pode ser que a resposta da nossa oração seja o movimento de Deus para a nossa igreja, que precisamos quebrar nossos próprios preconceitos e as nossas barreiras religiosas. Eu entendo que nossa igreja, isso é percepção, é palavra minha e não da palavra, tá? Nesses 2 anos completados como pastor dessa igreja, eu entendo que essa igreja tem bastante conteúdo, tem bastante estudo. Tem conhecimento. Falta-nos prática. Como igreja. Cada um dos membros da igreja. Precisamos ter pequenos grupos de não crentes. Precisamos ser mais intencionais. Precisamos ganhar pessoas para Cristo. Isso tudo nos trouxe uma edificação, um fundamento importante, mas precisamos colocar em prática. Precisamos fazer nossa parte. Precisamos amar a igreja. Precisamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Amém? Que Deus nos abençoe e que estejamos submissos e sejamos aqueles que vão glorificar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que mostra, ó Deus, que o Senhor rompe barreiras. O movimento da ação missionária pertence ao Senhor e o Senhor o faz através do rompimento de barreiras, de transformação de corações e também convidando a igreja a participar das suas ações, dos seus movimentos, ó Deus. Que possamos estar atentos, ó Deus, para que venhamos romper barreiras, sempre alinhados com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que sejamos instrumentos de transformação de corações, como o nosso próprio coração, à medida que nós entendemos a tua vontade. E que possamos, ó Pai, sem resistência, ó Deus,
sempre atentos também às sinalizações do Senhor, para que o Senhor nos use como instrumento da tua ação de salvação do mundo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.